Muito bem. O que Deus tem a falar conosco nesta noite? Eu tenho conversado com alguns pais, principalmente pais de jovens e adolescentes, e tenho notado um certo desânimo da parte desses pais com relação a mudanças na vida dos seus filhos, com relação a até mesmo a conversão dos seus filhos. Eu tenho ouvido o clamor dos pais, porque este é um ministério pastoral, ouvir, orar e buscar em Deus respostas para ajudar a igreja. E alguns pais têm dito: pastor, olha, eu estou desanimado, eu tenho pregado, tenho orado, parece que eles não querem nada, eu não vejo mudanças na vida dos meus filhos, parece que eles estão piorando. Como é difícil a angústia dos pais, eu sei porque já fui pai de adolescentes, de jovens, né? Mas eu gostaria de sugerir aos irmãos o que Paulo me sugeriu. Uma premissa que está lá em Coríntios 3:9, que Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas a revelação, o crescimento veio de Deus. O que significa plantar? Plantar é semear. Não desistir de semear a semente nos corações dos nossos filhos. Eis que o semeador saiu a semear. Onde é que eu preciso começar a semear? Casa. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, inculcarás a teus filhos. É o meu campo missionário. Semear a palavra de Deus. Até mesmo porque Deus só se revela num coração onde está a palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas me revelam, elas testificam de mim. Como é que o Senhor vai se revelar na vida dos nossos filhos se a palavra não está lá no coração? Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Semeia a palavra. Mas em seguida é preciso regar. Regar a palavra é orar, interceder. Somente a oração pode proteger a semente que você semeou. Somente a oração pode remover as ervas daninhas que sufocam a palavra, a semente no coração do filho ou dos filhos. Tenho que ficar ali orando, como o agricultor. Ele semeia, mas ele rega, ele cuida, ele remove os pedregulhos e espinhos. Tudo que pode atrapalhar a semente brotar e dar frutos nos corações das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Ah, mas a revelação, o crescimento, vem de Deus. Não é uma obra minha nem sua. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós não vamos fazer milagre. É Deus que dá a revelação. E eu quero falar nessa noite um pouco sobre as revelações de Deus na vida dos nossos filhos. E as revelações de Deus na vida dos nossos filhos nem sempre acontecem do jeito que nós queremos. Geralmente elas acontecem de maneira surpreendente. Muitas vezes longe de casa. Muitas vezes num retiro espiritual, no acampamento, por isso que nós insistimos nisso. Olha, meus irmãos, eu já tenho 33 anos de ministério. O que eu já vi nesses 33 anos de ministério, crianças, jovens, adolescentes se convertendo, entregando as suas vidas a Jesus, nos retiros espirituais. Mas, sobretudo, nós temos que usar a nossa autoridade de pais. Como pais, nós somos tão exigentes com os nossos filhos. Queremos o melhor para eles, não é?
melhor escola, melhor educação, os melhores amigos, as melhores roupas, os melhores aparelhos celulares. Nós queremos o melhor para eles, a melhor saúde. Mas quando chega no reino de Deus, nas coisas de Deus, relaxamos, afrouxamos. Não usamos a autoridade espiritual. Enquanto os nossos filhos estiverem debaixo da nossa tutela espiritual, vão para a igreja, vão para a escola dominical, vai ler a Bíblia. Depois que eles crescerem, se tornarem maior de idade, diferente. Mas nós temos que usar a nossa autoridade espiritual, porque o grande trunfo do inimigo é quando os pais desistem do reino de Deus. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Meus filhos, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que os nossos filhos não terminem como Steve Jobs. Eu estou citando esse exemplo porque os adolescentes, principalmente jovens, conheceram muito esse homem, esse jovem, que morreu cedo. Ele revolucionou a indústria moderna, tecnológica. Se os irmãos não se lembram, ele foi o dono, o criador da Apple. O mundo é quase que o outro depois de Steve Jobs, por causa das tecnologias. Mas ele não conseguiu suportar o vazio existencial. Jobs, ele foi entregue para adoção pela sua mãe quando a sua mãe tinha 23 anos de idade. Ele nasceu. E ele cresceu. Mas sempre questionando: onde está Deus? Cadê esse Deus que eu queria tanto? Eu não consigo encontrar esse Deus nas tecnologias que eu estou inventando e criando para revolucionar o mundo. E aí ele tentou, sabe como? Tentou no hinduísmo, tentou no budismo. Estudem a história, a biografia dele. E ele morreu vazio. Não adianta eu querer dar tudo para os meus filhos, se eu não deixar para eles uma boa herança de fé. A semente tem que estar lá, no coração. Um momento, no tempo de Deus, estes filhos vão ter uma grande revelação de Deus nas suas vidas. Amém? Amém. Mas eu tenho que semear, eu tenho que regar. E nós vamos lembrar hoje a experiência de um filho que recebeu a palavra. Os pais oraram por ele. E ele só teve a revelação de Deus quase 20 anos depois, longe de casa. Seria tão bom se a conversão dos filhos acontecesse em casa, né? De repente o filho chamaria o pai, a mãe: olha, vem até aqui orar comigo, eu recebi Jesus, eu tive uma revelação de Deus na minha vida pela primeira vez. Seria tão bom se fosse assim. Mas às vezes acontece longe de casa, de maneira surpreendente. Foi exatamente o que aconteceu com um homem chamado Jacó. Vamos ler isso no livro do Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 17. Obrigado. Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava quem? O Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou. Quantos pais gostariam de que Deus falasse isso? Bem ali no coração dos seus filhos, né? Eu estou contigo. Eu te guardarei. Olha que bênção. Por onde quer que fores, que bênção. Eu sei que Deus está com meu filho. Por onde quer que for. E te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei. Até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Finalmente a revelação aconteceu. Depois de quase 20 anos, longe de casa, na terra de Harã, por providência de Deus, na mesma terra que seu avô Abraão armou uma tenda para descansar, porque estava cansado enquanto peregrinava. Ele também armou a sua tenda para descansar. Por providência de Deus, no mesmo lugar em que Abraão levantou um altar através de uma pedra para adorar o Deus vivo, ele pegou uma pedra e fez um travesseiro para dormir. Olha como é que Deus age. E aí ele teve um sonho. E neste sonho uma revelação de Deus. Foi a revelação de uma escada enorme que ligava a terra com o céu com a terra. Esta escada era uma representação de Jesus. Porque Jesus se faz representar na Bíblia por diversas figuras. Ele disse: eu sou a fonte, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a porta. Naquele momento, na revelação de Jacó, Jesus se apresenta como uma escada. O único meio de levar o homem para o céu e de trazer o céu ao teu coração do homem é Jesus. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E Jacó então ele acorda, apavorado, desesperado, e disse: Deus está aqui comigo. Deus sempre esteve comigo, e eu não sabia. E a grande revelação de Deus aconteceu na vida de Jacó, depois de quase 20 anos. Seu avô chamava Abraão, seu pai chamava Isaac, e ele errante pelos caminhos. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns degraus dessa revelação de Deus na vida de Jacó, através dessa figura da escada que é Jesus. Pense sempre em Jesus, na figura dessa escada. E se nós queremos trabalhar, se nós queremos investir para que os nossos filhos também tenham essas revelações de Deus na sua vida, para conversão, para regeneração, nós temos que trabalhar nesse sentido. Ajudar com que os nossos filhos subam esses degraus na vida espiritual e na fé. Qual foi o primeiro degrau que Jacó subiu para que ele pudesse alcançar essa revelação? Foi o degrau da sua herança de fé. Ele teve uma boa herança de fé. O seu avô nada mais era do que o nosso pai na fé. Mas mesmo tendo essa bagagem de fé, ele insistiu em andar longe de Deus, longe da sua casa, longe da palavra, errante pelo caminho durante quase 20 anos, como filho pródigo. Mas quando Deus disse para ele no versículo 13, perto estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Agora ele podia dizer: Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, agora também Deus, o Senhor é o meu Deus. Talvez ele pudesse mandar um recado para os seus pais,
de longe, longe de casa, pai, mãe, finalmente eu tive uma revelação de Deus na minha vida. Hoje eu posso entender o que vocês sempre pregaram, que vocês sempre ensinaram, que Deus estava comigo, que Deus me protegia, que Deus me guardava, que Deus não iria abrir mão da minha vida. Hoje eu descobri isso, Ele está aqui comigo. E eu não sabia. E os pais então, glória a Deus, a revelação aconteceu. Longe de casa. Olha que coisa maravilhosa. Porque seus pais plantaram, seus pais oraram, seus pais acreditaram, seus pais agora viram frutos. Eu plantei, Apolo regou, e o crescimento vem do Senhor. Não desistam de semear, não desistam de orar, porque vocês poderão ser surpreendidos a qualquer momento, se este seu filho, seu neto, seu ente querido, ainda está longe de Deus. A palavra não volta vazia, ela está lá, a semente está lá, uma hora essa revelação vai acontecer, mas não desista, faça a sua parte. E Jacó, então, ele pôde subir mais um degrau na vida espiritual e na fé. Agora foi o degrau da sua humildade. Se para nós que somos adultos já é um pouco difícil lidar com essa questão da humildade, imagina jovens, adolescentes, cheios de audácia, cheios de perspicácia, cheios de ambições, cheio de sonho, é difícil. E Jacó é sinônimo de orgulho, sinônimo de perspicácia, de audácia. O próprio nome Jacó está relacionado com tudo isso. Matreiro, enganador, inteligente. Seria o Steve Jobs da época, inteligente. Jacó, para vocês terem uma ideia, ele conseguiu subir quase que todos os degraus na vida profissional. Para vocês terem uma ideia, ele triplicou os seus bens na casa do seu tio Labão. Ele cresceu, ele prosperou, ele chegou no topo do sucesso. Ficou muito rico, mas ao mesmo tempo vazio. Ele não dormia, ele não tinha paz. Ele tinha medo que seu irmão Esaú pudesse encontrá-lo. Ele estava jurado de morte, por causa da bênção da primogenitura. Mas ele cresceu. Ele podia dizer, olha, eu sou um profissional bem-sucedido. Subi todos os degraus da vida profissional e hoje eu estou no topo. Mas vazio. Daria tudo para poder abraçar o meu irmão, meu pai e minha mãe. Se eu perguntasse para os irmãos desse lado, para que serve uma escada? Já que o sonho de Jacó foi o sonho de uma escada que ligava a terra com o céu. Para que serve uma escada comum? Uma escada simples. Alguém poderia dizer, a escada serve para a gente? Subir. Aí, do lado de cá, os irmãos poderiam dizer, uma escada serve para a gente? Depende de quem vai usar. Ela serve tanto para subir, como para descer. Ambas as respostas estariam corretas. Assim também são as escadas da vida. Nós preparamos os nossos filhos para descer ou para subir? Para subir. Nós queremos que os nossos filhos subam, chegam no topo. As universidades preparam os seus alunos para subir. Sejam ambiciosos, subam. As empresas têm seus cursos, Kanban, coaching, tantos outros cursos de motivação profissional. Subam, cresçam, chega no topo. Mas nós não preparamos nossos filhos para descer.
Quando os nossos filhos precisam descer 1 ou 2 ou 3 degraus, eles se perdem. Perde a alegria, perde o prazer, perde a motivação, perde a autoestima. E alguns entram até num processo de depressão. Não foram preparados para descer, só para subir. É o mundo que nós estamos vivendo. Nós podemos lembrar de José do Egito. Ele subiu no topo do sucesso. Mas ele teve humildade para descer quando foi preciso, para poder perdoar os seus irmãos. Ficou no mesmo nível que os seus irmãos. Ele subiu com dignidade, desceu com dignidade. O próprio Zaqueu, quando teve que descer da árvore, ele desceu da árvore e desceu também do seu orgulho, da sua vaidade, para acertar Jesus. Portanto, essa revelação de Deus em Arã, na vida de Jacó, serviu para quebrar o seu orgulho, transformar a sua vida. Nós conhecemos, eu tenho certeza que os irmãos também, tantos profissionais que já estiveram lá no topo, né, da escada. E que hoje, eles estão por aí, fazendo atividades tão simples. Vendendo quentinhas, cachorro-quente, por causa da crise. Né? E estão fazendo isso com dignidade. Poucos dias atrás eu vi uma entrevista de um galã de televisão, né? Hoje ele tem um carrinho que vende limonada na praia de Copacabana. E está lá. Né? E faz sorrindo, com dignidade, não tem orgulho. Orgulho é uma coisa tão boba. Né? Nós precisamos preparar os nossos filhos para subir, mas também para descer. Ah, não, eu não vou, eu não quero. Não é assim, meus filhos. Tem humildade. Paulo disse, eu aprendi a estar contente toda e qualquer situação. Eu sei estar honrado, mas também eu sei estar humilhado. E Paulo tinha tudo para ser um homem orgulhoso, porque ele subiu no mais alto degrau na vida espiritual. Ele foi até o paraíso, ele viu Jesus no paraíso. Mas ele teve humildade para descer, experimentar a dor, o sofrimento, perseguições, e dizer em tudo, dai graças. Que esta é a vontade de Deus para a minha vida. A pior coisa na vida do ser humano é não saber descer alguns degraus da escada. Acha que é melhor do que os outros. E aí eu conheço uma história prática de um PhD de uma grande universidade que perdeu o emprego. E um dia esse PhD prestou um concurso para ser carteiro. E ele foi trabalhar no correio, entregar cartas. Por coincidência ou não, ele foi entregar uma correspondência na casa de uma ex-aluna. Quando aquela ex-aluna viu o carteiro na porta da casa dela, ela olhou bem para ele e disse, será que é o senhor mesmo, professor? Não é possível. É alguma bolsa para estudar no Canadá, nos Estados Unidos? O que o senhor veio fazer aqui? Não, eu sou carteiro. Eu vim entregar uma correspondência. Carteiro? O senhor era o melhor professor daquela universidade. O que o senhor pretende ser? Ele disse, se eu era o melhor professor, agora eu pretendo ser o melhor carteiro. Eu estou lutando para ser o melhor carteiro, mas eu não consigo. Por quê? Porque enquanto que meus amigos entregam as correspondências logo e vão descansar, eu sou o último a chegar no correio. Porque eu toco a campainha numa casa, aparece uma pessoa idosa, solitária, eu fico ali falando de Jesus para ela, conversando com ela. Às vezes é um adolescente envolvido com drogas, eu fico ali aconselhando, orando com ele. Às vezes é um casal com problemas, eu oro. Olha, eu não tenho pressa para voltar para casa, eu quero ser o melhor carteiro. Nós temos que estar preparados para subir, mas preparado? E essa revelação de Deus quebrantou o coração daquele Jacó orgulhoso. A melhor parte na história de Jacó é o capítulo 33 do Gênesis.
Que sensacional! O reencontro de Jacó com Esaú. Sabe quantas vezes Jacó se prostrou diante de Esaú? Somente os escravos faziam isso. Se prostravam 7 vezes diante de seus senhores. E Jacó se prostrou 7 vezes diante de Esaú, que estava perseguindo ele quase 20 anos para matá-lo. E sabe qual foi a reação de Esaú? Ele não disse uma palavra. Ele chorou, abraçou seu irmão e perdoou. Mas Jacó teve que descer. Teve que descer. Né? Nas revelações de Deus dessa escada, que é Jesus que faz isso no coração. Nós não conseguimos fazer. Ele teve que subir mais um degrau, que foi o degrau da paciência. Como é que alguém sobe uma escada? É impossível você subir uma escada de uma vez. Como é que a gente sobe uma escada? Um degrau de cada vez. Isso requer esforço. Isso fortalece a musculatura das pernas, dos braços, e você vai 1 degrau, 2 degraus. Nas escadas da vida funcionam assim. Não tem como você chegar no topo de uma vez. Paciência. É difícil pedir paciência para um jovem adolescente. Mas precisam aprender. Precisa aprender com quem? Conosco, com os pais. Porque para esperar em Deus, tem que ter paciência. Salmo 40 diz, eu esperei pacientemente pelo Senhor, espera nele, diz o Salmo 37. Descansa. Deus tem o seu tempo certo, se prepare. Salomão diz que tudo tem seu tempo certo. Tempo de estudar, tempo de dormir, tempo de trabalhar, tem o tempo também de ir na escola dominical, tempo de ler a Bíblia, tempo de orar. Senão você não vai conseguir subir as escadas, os degraus na fé, na vida espiritual. E aí eu pergunto para os irmãos, por que Jacó se tornou um fugitivo durante quase 20 anos? Aí os irmãos conhecem bem a história, né? Pois ele estava fugindo do seu irmão, Esaú, não é? Mas por que ele estava fugindo do seu irmão Esaú? Porque ele não teve paciência para esperar uma bênção legítima. Deus tinha uma bênção legítima para ele, mas ele tinha que esperar. Ele disse, não, eu quero essa bênção agora. E como a bênção da primogenitura pertencia ao seu irmão, ele usou as suas artimanhas, ele mentiu. Ele foi ardiloso e ele tomou a bênção da primogenitura para ele. E não era dele aquela bênção. A bênção de Jacó estava reservada para ele, lá no Val do Jaboque. Quando ele lutou com Deus, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Deus disse, agora sim, Jacó. Chegou a hora de eu te abençoar. Aquela bênção que você pegou do seu irmão, não serviu para nada. Agora sim eu tenho uma bênção para você. Você não vai chamar mais Jacó. Você vai chamar Israel. Mas ele teve que esperar. Deus tem o seu tempo certo. É preciso subir um degrau de cada vez, até chegar no tempo de Deus. E finalmente, o degrau da gratidão. Quando Jacó recebeu essa revelação de Deus na sua vida, ele se sentiu tão grato a Deus, que nós podemos ver esse brilho nos olhos dos nossos filhos quando se convertem de verdade. É maravilhoso, né? Ver seus filhos ali trabalhando na obra de Deus, querendo ler a Bíblia, querendo ir para a igreja. Você não precisa mais forçar, você não precisa brigar. Os próprios filhos vão dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles querem Deus. Isso é maravilhoso.
porque eles sentem no coração uma gratidão, eles só querem agradecer. Quando o filho se converte, ele só quer agradecer. Obrigado, meus pais, porque vocês me criaram, vocês me sustentaram. Obrigado porque vocês me deram amor, carinho, afeto, um teto, me deram tudo. São gratos. E eu vejo muitos filhos gratos por aí. Eu moro num condomínio que tem muitos estudantes. E eu sempre desço e subo com alguns. E aí eu sempre pergunto, né? Como é que está a sua luta? Você tem estudado? Você não está passeando por aí, não. Né? Ela disse, não. Eu tenho que fazer valer o investimento dos meus pais. É o sacrifício dos meus pais. Olha, tem muitos filhos que são gratos. E Jacó foi tão grato que nós vamos concluir com um voto. E daí ele fez um voto com Deus para a gente concluir. Foi um voto maravilhoso. Olha o que ele diz no voto. Depois da revelação que ele teve da escada, né? Ele disse, se Deus for comigo, ele pede a presença de Deus na sua vida. Ele disse, agora eu quero que o Senhor vá comigo. Por onde quer que eu for. E me guardar nessa jornada. Ele queria proteção. Porque ele precisava reencontrar com seu irmão. Ele estava com medo. Ele queria proteção. E me der pão para comer, ele queria provisão. Ele não pediu nada extraordinário. Provisão de Deus. E roupa para que eu me vista, ele queria dignidade. E de maneira que eu volte em paz, ele queria descanso para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. De maneira que eu volte em paz. O Senhor será o meu Deus, de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo, as primícias. As primícias é uma forma de gratidão a Deus. Então os lavradores plantavam. E quando eles colhiam, eles pegavam as primícias, os primeiros frutos daquela colheita. Eles dedicavam a Deus, iam para os sacerdotes. Era uma gratidão pelas chuvas, pelo sol, pela semente, pelas colheitas. Jacó agora era um outro homem, porque ele teve as revelações de Deus na sua vida, no seu coração. Quem sabe, na sua família, você está orando tanto para que seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa, seu sobrinho, todos nós temos na família pessoas que nós queremos que Deus se revele no coração. Que haja uma mudança, uma transformação, que nós podemos receber uma notícia boa. Eu recebi Jesus, valeu. Tudo que você falou para mim, eu achava uma chatice. Mas hoje eu entendi. Deus revelou. Abaixa a sua cabeça. Ore por esse alguém, ore por essa pessoa, que você quer tanto que Deus faça uma revelação na vida dela. Quem sabe até seus filhos, netos, peça isso. Continue orando. Deus está aqui comigo, nesse lugar. Eu não sabia. Eu não percebia. Que notícia maravilhosa os pais de Jacó puderam ter. Mas eu penso muito nesses pais que estão desanimados. E alguns até meio decepcionados com a fé. Tenho insistido, tenho falado, eu tenho pregado, mas parece que não há mudanças. Parece que não há transformação na vida dos meus filhos, dessas pessoas. Se você está se sentindo assim, um tanto desanimado, eu vou orar agora com você. Pode levantar a sua mão, eu vou orar. Isso, amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Mais alguém, amém. Amém, 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 amém. Levante a sua mão, eu vou orar por você também. Amém, amém. Isto mesmo, levante as mãos. Amém.
Todos, acho que quase todos nós temos desafios. Ah, como eu gostaria de que Deus revelasse naquela semente que plantei naquele coração. Quem sabe esta noite seja uma noite de revelações. Quem sabe Deus tem uma revelação até na sua vida, até no seu coração. Não volte para casa igual, mas volte transformado e mudado. Vamos orar.